Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5.000 artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham 2 DVDs com 60 videoaulas. O livro do SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre banco de dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Axis. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês, e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa, ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas, e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Muito bem, chegamos então à nossa lição 21 dessa série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Nesta lição 21, ela é na verdade uma continuação da lição 20. Na lição 20 nós iniciamos o nosso estudo sobre funções de datas e horas em consultas do Axis e vamos agora na lição 21 continuar esse estudo. Vamos trabalhar com outras funções para trabalho com datas e horas. Veremos um exemplo prático e completo, passo a passo, onde vamos usar várias das lições estudadas. E vamos finalizar estudando a função IIF, que é a famosa C imediato. Essa função nada mais é do que um teste IF. Por exemplo, se eu quero fazer uma consulta, onde tem um campo calculado que eu quero lá reajustar o valor do produto em 10% se o valor do produto for menor do que R$100. Se for maior do que R$100, eu quero ajustar em 7,5%. Então eu tenho que fazer um teste. Se o valor do produto menor ou igual a 100, aumenta 10%. Caso contrário, aumenta 7,5%. É basicamente a possibilidade de usar um teste IF dentro de uma consulta para fazer diferentes ações com base no resultado do teste ser verdadeiro ou falso. Nós vamos ver que é uma função extremamente útil. E if é o nome dela em inglês e em português ela foi traduzida para CIMED, de C imediato, ok? Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo aí sobre funções de datas e horas e a função if em consultas. Se tiver dúvida sobre o exemplo aplicado aqui nessa videoaula, se tiver sugestões, elogios, críticas, usem por favor o campo comentários. E não esqueçam de me ajudar a divulgar esse conteúdo gratuito. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o link dessa videoaula, o link está na descrição da videoaula, através do Facebook, do Twitter, do Google+, do YouTube, repassando por e-mail para amigos e conhecidos. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou trazer aqui, ok? E semanalmente sempre novas lições, não só dessa série, como das demais séries que estão rolando por aqui, ok? Vamos ao estudo então. Valeu! Então, continuando, nós vamos ver agora uma outra função, que é a função data_add. Data_add. A sintaxe dessa função, você vai escrever assim, ó, data_add, aí você vai colocar intervalo, ponto e vírgula, número do intervalo, e aqui você vai colocar a data futura. Para você entender agora, fica assim, ó. Ou seja, esse intervalo é o mesmo este intervalo aqui do DataDiff. Tipo, se você colocar 4y, esse intervalo significa anos. Se você colocar Q, significa trimestre. Y, dias. M, mês. D, dias. W, semana. H, hora. N, minutos. E S, segundos. Tá? É isso que tem esse intervalo. Esse número de intervalos é o número que vai ser adicionado de acordo com o intervalo. Por exemplo, se você colocar aqui M, aqui, ó, fazer aqui um exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, data add, e eu colocar aqui M
ponto e vírgula. E se eu colocar aqui 4, significa que eu vou adicionar 4 o quê, pessoal? 4 meses, porque o intervalo é de meses. A quem? A uma data qualquer que eu quiser colocar aqui. Por exemplo, a data de hoje. Ou uma data qualquer também, né? Significa o quê? Que ele vai acrescentar 4 meses à data de hoje. Vamos ver esse exemplo na prática? Coloca aqui uma função data, que vai me retornar só a data de hoje, para a gente comparar. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui o datadiff. Ou, desculpa, é o datad, né? Data AD. Vou colocar assim para não confundir. Então, eu vou colocar como? Data, add, date, aliás, date, add. Vamos supor que eu queira acrescentar meses. Então, eu vou colocar m, ponto e vírgula. Quantos meses? 4. Aqui data? A data de hoje. A data de hoje é quem? Data. Vamos executar. Qual é a data de hoje, pessoal? 2. Já virou 2? É, já virou 2. Nós já estamos no mês 2. 2 de 11 de 2011. Quantos meses eu adicionei? 3. Então, aqui era para ser 4, né? Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Ó, 12, fez 1, aí 1, 2 e 3. E de 2012. Show de bola, né? Então, aqui eu escolhi o quê? Eu escolhi adicionar os meses. Se eu colocasse no lugar... Deixa eu tentar aqui. Eu quero aumentar esse tamanho aqui. Pronto. Não sei por que apareceu esse negócio aqui. Um bugzinho aqui, ó. Pronto, agora sim. Pronto. Se eu colocar aqui, ó, y, mais um, y. O que ele vai aumentar em 4? Os anos. Olha aí, ó. 2011 com mais 4, 2015. Show de bola, né? Então, simples demais o data add. Ele vai somar determinado valor de acordo com o intervalo que você escolher. Temos ainda uma outra chamada de dia da semana. Vou colocar aqui para ficar na nossa lista, só para você visualizar melhor. Que é o weekday. Weekday. Quer dizer, dia da semana. Ele vai receber como parâmetro uma data e vai receber como outro parâmetro o primeiro dia da semana. Se você não colocar nenhum valor aqui nesse segundo parâmetro, ele considera o primeiro dia da semana como sendo o domingo. O que ele vai fazer? Vai retornar o dia da semana. Por exemplo, hoje é quarta. Ó, quarta-feira, 2 de novembro de 2011. Hoje é quarta, beleza? Então, se hoje é quarta, se eu colocasse aqui, ó, weekday. Então, se é quarta, se eu considerar como sendo domingo o primeiro dia da semana, segunda é 1, terça é 2 e quarta é 3, né? Então, aqui, ó, weekday. Aí, nós vamos colocar a data. A data de hoje, vou colocar a data mesmo. Data, ponto e vírgula. E eu vou colocar, não vou colocar nada. Então, não tem ponto e vírgula. Colocar nada. Ele considerou como sendo o primeiro dia domingo, ó. Então, hoje é 4. Desculpa, se domingo é o primeiro dia da semana, ele considera como 0. Então, fica, o primeiro dia da semana fica segunda, 1, terça, 2 e... Não, pessoal, desculpa. Domingo fica 1, segunda fica 2, terça fica 3 e quarta fica 4. Exatamente, tá? Se você modificar este parâmetro aqui, ó, aí ele já muda, ó. Se você coloca aqui, por exemplo, se você coloca aqui um 2, ele vai considerar que o primeiro dia da semana é segunda. E aí ele vai mudar o resultado, ó, vira 3. Porque segunda é 2, certo? Segunda é 1, terça 2 e quarta 3, tá? Então é isso para isso que ele serve. Para indicar o dia da semana. Se porventura você precisar imprimir o nome do dia da semana, aí nós temos a função weekday name. E aí nós vamos colocar o número do dia. E aí você vai colocar se você vai abreviar ou não. Por exemplo, vamos lá. Weekday name, né? Vamos aqui a função nome. Aqui, ó. Dia, semana, 2 pontos. Week, day,
name. Vou colocar aqui, por exemplo, 2, né? E eu vou colocar false. Não é para abreviar. Executa. Temos um erro porque eu coloquei vírgula. Não é vírgula, é ponto e vírgula. Executa. Aliás, dia da semana... Ah, tá. Esse dia da semana porque eu já fiz aqui, ó. Por isso que ele não considerou. Vou colocar aqui dia, semana, tudo junto. Executando. Olha aí, ó. Segunda-feira. Tá? Por que ele colocou segunda-feira? Porque eu coloquei aqui, o que eu coloquei mesmo? Coloquei 2, ó. Segunda-feira. Se eu colocar 4, ele vai imprimir o quê? Quarta-feira. Entendido? Show, né? Muito bem. Então, na próxima aula, a gente continua estudando mais algumas funções e aí a gente passa para outro assunto. Vamos continuar, então, estudando funções. Vamos estudar agora a função len. O que essa função len faz? Aqui você tem um parâmetro, um texto. Simples demais. Ela vai contar quantos caracteres tem, né, o texto. Eu vou salvar isso aqui, ó. Vou chamar de funções 2. E aí nós vamos criar um novo. Para ficar melhorzinho, né? Pedidos. Data do pedido. Só o número do pedido para ter algum campo. Eu precisei usar, por exemplo, aqui... a função len, coloca aqui um campo qualquer quantidade. E eu usar a função len, colocar aqui um texto qualquer, ó, M. Jailton. Quantas letras tem aí? Quantos caracteres tem aí? Quando eu executar, ele vai me dizer, ó, tem 8 caracteres. Certo? Se eu quiser, poderia pegar a partir de um campo, né? Ele chamou, ó, quando eu coloquei len é em inglês, certo? É a função, quando nós estivermos estudando lá o VBA, você vai ver que essa função len você tem que usar len. Internamente, ele lê como len, mas aí, visualmente, ele vai mudar para compre. Mas é bom que você decore, memorize sempre o valor em inglês, porque quando você estiver programando, é esse valor que conta. Lá na programação, ele não entende o que é isso aqui. Ele vai entender aqui na interface gráfica, mas na programação, ele não consegue entender. Certo? Então, se eu quiser contar aqui o valor de um campo, por exemplo, aqui, deixa eu ver o nome de um campo aqui. O campo... Nome do país destino. Pronto. Deixa eu ver se país destino tem um acento. Tem. Ó. País de destino. Quantos caracteres tem? Executando, olha aí, ó. Ele vai me dar, ó. Ah, mas eu não sei qual é o nome do país destino. A gente encontra já já. Pronto, executa agora. Tá aí, ó. França, 6, ó. Brasil, tá? 6, França. Show de bola, né? Mostra pra gente quantos caracteres tem. Você tá vendo aqui uma coisa, ó? França, Alemanha, tá. Se você quisesse transformar todos esses caracteres em minúsculos, você faria como? Aí eu vou colocar bem aqui. Você usaria o LCase. Vou chamar aqui de minúsculo. Vou chamar aqui, ó, L, case. Aí você vai usar aqui o parâmetro país de destino. Fechou? Acho que é isso. Executou. Olha aí, ó. Todo mundo em minúsculo, ó. O valor original era esse. Olha aí, ó. Usei a função minúsculo. Fico usando o LCase. Ah, eu quero todo mundo maiúsculo. Tem problema nenhum, não. É só você utilizar o... Observa que eu coloquei LCase, não foi? Ele transformou para minúsculo. Então, volto a repetir. Ó, minúsculo, transformou para minúsculo. Volto a repetir. Aprenda como sendo LCase. Porque se você for programar em VBA, ele não entende o que é minúsculo. Até porque as funções em VBA, eles não utilizam acento. Então, coloca aqui maiúscula. E linguagem nenhuma de programação aceita acento. Tá? Então, o case. Vou colocar. Continuar colocando. País de destino. A dica que eu dou para você, nunca faça isso aqui. Ó. Embora o próprio VBA fez isso, ó,
criou o nome de um campo com acento. Isso aqui não existe. Se você for programar em qualquer outra linguagem de programação, inclusive o VBNet, ele não vai aceitar esse tipo de campo, tá? Ele colocou aqui porque o Access, ele tem uma interface, né? Ele interpreta isso aqui e aí ele consegue interpretar estes acentos, mas linguagem de programação nenhuma aceita esse tipo de coisa. Volto a repetir porque isso é muito importante. Já que, ó, ele transformou todo mundo para maiúscula, certo? Veja que aqui também ele já deve ter convertido, ó. Converteu para a função maiúscula. Uma outra função também é a função esquerda. Tá? O que essa função esquerda faz? Ela vai retornar o número especificado de caracteres a partir do início da esquerda. Eu vou colocar aqui a sintaxe para ficar mais fácil de você visualizar. Então, está aqui, a função esquerda, ela recebe a string. Para você, se você não sabe o que é string, string é como a gente chama de texto, certo? Um caractere de texto. E aqui o número de caracteres. Então, vamos lá, vamos visualizar aqui, ó. Eu tenho aqui, vou chamar de cara, pronto. Vou usar a função esquerda. E aí eu vou usar uma string qualquer. Vamos usar aqui, por exemplo, a string Jailton. E eu quero retornar 5 caracteres. Coloco aqui 5. Considerando que Jailton tem 6, vai ficar só um faltando. Olha aí, ó. Retornou só 5 caracteres. Entendido? Então, se eu quiser retornar 3, eu coloco aqui 3. Executo 3 caracteres. Simples, né? Conta a partir da esquerda, ele conta 3 caracteres. Ele conta a quantidade que você colocar aqui, tá? Essa função esquerda, né, de acordo com o que a gente está estudando, você poderia transformá-la em left, tá? O valor dela mesmo, para nível de VBA, é a função left. Em inglês ela é left. Quando você solta, ele transforma-se para esquerda. Temos ainda, se tem a esquerda, você deve estar imaginando que deve ter a direita. E lógico que tem, né? Vou chamar aqui de dia. Então, direita, que traduzido, né, para o inglês mesmo, nós vamos ter a função right, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui no que tem que ser mesmo, que aí você já aprende correto. Vou colocar aqui o right, embora ele vá traduzir. Coloca aqui, ó, Jailton. Ponto e vírgula, vamos colocar 3 também, ó. A diferença que você vai ver aí, ó. Aqui ele pegou os 3 caracteres começando da esquerda. Aqui ele pegou os 3 caracteres contando da direita para a esquerda. Beleza? Então nós temos agora uma outra função que é a função mid. A função mid, diferentemente da esquerda e da direita, você que vai dizer onde você vai iniciar. Vou colocar aqui para você, função mid. E aí nós temos uma string, ponto e vírgula. Aqui o outro parâmetro é onde vai iniciar, ponto e vírgula. E aqui o número de caracteres. Certo? Então vamos ver. Então aqui eu vou colocar mid. E aí eu vou colocar a função mid. A string, vamos colocar ainda Jailton. Pode ser qualquer coisa, pessoal. Onde que eu vou iniciar? A partir do 3, de novo, ó. A partir do 3, eu vou iniciar. E o número de caracteres? Vamos colocar só 2. Pronto. Executando. Olha o que ele retorna. O will. Por quê? Ó? Porque o nome é Jailton. Então, ele pega a partir do 3, 2 caracteres. Se eu colocasse aqui 5, ele pega Hilton. Ele começa do 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E pega 3, 5 caracteres. Função, portanto, a função mid. Uma outra funçãozinha interessante que nós temos é uma função chamada de string. Uma função string. E a função string, ela tem o seguinte parâmetro, o n, e tem também, aqui ponto e vírgula, os caracteres. O que ela faz? Ó, simples demais. Digamos que você queira repetir
Vou chamar aqui str. Digamos que você queira repetir string 25 vezes, certo? Você quer repetir 25 vezes o caractere, esse caracterezinho aqui, ó. Você quer repetir isso 25 vezes. Observe que eu coloquei aqui, ó, 25 e coloquei o caractere. Executando, olha o que ele fez. Ele executou 25 vezes, ó. Tá aqui, ó, 25 vezes. Pode ser qualquer caractere, tá? Ele vai repetir. Se eu colocar aqui, por exemplo, o O, vou colocar aqui só 5, né? Pra ficar legal. Executou, ó, 5 vezes, tá? Então, se você quer repetir, se de repente você coloca aqui um texto, olha o que vai acontecer. Ele não vai repetir o texto, ele vai repetir só a primeira letra do texto. Por quê? Porque ele repete só um caractere, ele não repete mais de um caractere. Ok? Então, com isso, nós aqui estudamos bastantes funções de string, funções de data e hora. E com certeza deu para você aprender aqui assuntos novos. Então, na próxima aula a gente continua o nosso curso. Um abraço e até lá. Continuando aqui o nosso curso, nós agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um exemplo que diz assim, ó, nesse exemplo nós vamos criar uma consulta onde é exibido o total mensal de vendas para o ano de 97. Então, nesse exemplo, nós vamos pegar, vamos extrair o mês da data do pedido e nós vamos imprimir o total de vendas para aquele mês, sendo que nós vamos restringir isso para o ano de 97. Bom, porque a gente vai utilizando aqui algumas técnicas que a gente já aprendeu, né? Vamos criar aqui uma consulta. Eu vou pegar aqui a tabela pedido e a tabela também detalhes de pedido. Vou executar, excluir. Então aqui nós vamos colocar o número do pedido. Nós vamos colocar a data do pedido, eu não vou colocar. O país de destino também não. Eu vou colocar só o número do pedido. Se bem que não, né? Eu não vou nem precisar do número de pedido, haja visto que eu vou fazer um agrupamento. Porque eu não vou pegar pedido por pedido, eu vou pegar um mês inteiro, vou somar esse mês e vou imprimir. Então, na verdade, aqui no primeiro campo, eu vou ter somente, eu vou criar um campo chamado mês, que vou extrair este mês através da função mês, baseado na data do pedido. Certo? Tá aí, ó. Executar aqui, ó. Extrair somente o mês, ó. Mês 7, mês 8. Beleza. E aqui eu vou criar a função que vai fazer o cálculo. Vou fazer aqui um cálculo simples. Eu vou pegar só o preço vezes a quantidade. Eu poderia pegar menos o desconto, mas eu não vou. Eu vou desconsiderar o desconto. Vou pegar só preço vezes a quantidade, para tornar o nosso exemplo mais simples. Então eu vou colocar aqui, ó, total. Aí eu pego, é preço vezes a quantidade, né? Então vai ser o campo quantidade vezes o campo preço unitário. Vamos executar e aí deu errado por quê? Ele não conseguiu encontrar preço unitário. Faltou aqui o acento e por isso ele não conseguiu localizar. Pronto. Só que não está certo ainda, né? Porque aqui eu tenho o mês 7 e aí tem um monte de mês 7. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou agrupar isso. Como eu quero o total por mês, eu vou agrupar então aqui por mês. Ó, venho aqui em totais e vou agrupar por soma. Vamos executar. E tá aí, ó. Só que tá bem bagunçado ainda, hein? Vamos só classificar aqui de forma crescente. Ó, ainda não deu muito certo, não. Por quê? Agora nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um critério. Pessoal, na verdade, não tem nem como dar isso aqui certo, né?
Isso aqui está errado, pessoal. Esse negócio aqui dessa soma não é isso aqui, não. Nós vamos agrupar, deixa eu excluir aqui esse negócio e botar de novo. Pronto. Nós vamos realmente agrupar, mas a soma é aqui, ó. Quem a gente vai somar é esse total. Agora sim. Ah, agora deu certo, ó. Só que aqui ele está pegando a soma para todo mundo, ó. Aqui está dando 167 mil. Mas aqui ele está pegando para todos os anos. O nosso problema, ele está dizendo que ele só quer para o ano de 97. Então, o que a gente vai fazer? Vamos inserir aqui mais um campo, que é o campo data do pedido. E aqui, ó, nós não vamos utilizar esta função para agrupar nada. Se eu fizer do jeito que está aqui, olha aí, ó, meio que isso aqui não dá muito certo, né? Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar o agrupamento e vamos colocar onde? Esta opção, data do pedido, ela simplesmente vai servir para nós como critério de pesquisa. E aí nós vamos pegar o seguinte, ó, ano, a função ano para o campo data do pedido, data do pedido tem que ser igual a 1997. Olha aí, ó, criei a data do pedido, eu vou extrair da data do pedido o ano e vou colocar como critério que ele tem que ser 1997. Ó. Agora, veja como diminuiu consideravelmente, né? Era cento e poucos mil, era cento e poucos mil e ficou apenas 66 mil. É lógico que você também poderia fazer isso aqui utilizando o Between. Você ia colocar Between, aí você ia colocar 1º de 1997 e 31 de 12 de 97. Você também poderia utilizar o Between. Ou sem o Between, você poderia utilizar o operador maior igual e menor igual. Então, de todos os jeitos dá certo. Só que essa forma aqui é mais fácil, né? Então, quando a gente conhece, fica mais fácil a gente trabalhar. Então, veja que nós fizemos aqui o exemplo. Nós mostramos a soma total por mês, certo? O preço unitário vezes a quantidade. Eu fiz o basicão, ó, somei o preço vezes a quantidade, não considerei o desconto. E eu fiz isso aqui para o ano de 97. Se eu quisesse para o ano de 96, era simples, era só modificar aqui, ó. E aí ia mostrar para mim o ano de 96. Se eu quisesse para o ano de 98, mesma coisa. Bastaria mudar aqui e eu teria o resultado para o ano de 98. Então, esse foi mais um exemplo. E nesse exemplo a gente já vê mais ou menos a utilidade que tem o uso das funções. Muito bem, pessoal. Então, para encerrar aqui o nosso assunto sobre funções, eu vou explicar aqui para você uma função muito importante que eu acabei esquecendo de explicar. É a função if. Ó, função if. Essa função if ela tem 3 parâmetros. Primeiramente, ela tem o critério. Depois, você tem o valor verdadeiro. E depois ela tem o valor falso. Então, como é que ela funciona? Digamos aqui, ó, nesse primeiro momento aqui, você vai colocar um critério. Por exemplo, alguma coisa maior do que outra. Se esse critério for verdadeiro, aí ele vai executar o que tiver aqui, depois do ponto e vírgula. Se for falso, ele vai executar aqui o que estiver depois do segundo ponto e vírgula. Vamos fazer isso na prática, que fica melhor de nós entendermos. Vou pegar aqui a tabela de pedidos. Eu vou imprimir aqui o valor do frete, certo? O valor do frete, que é mais simples. Ó. Então, aqui eu tenho vários fretes, certo? Vamos fixar o valor de 30 como sendo a nossa base. E digamos que você queira o seguinte, se o frete for maior do que 30, você vai imprimir a palavra maior. Se o frete for menor do que 30, você vai imprimir a palavra menor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um campo condição, chamado condição. 2 pontos. E aí eu vou usar a função if. Olha aí. Aí eu vou pegar o campo frete maior ou igual a 30. Então, se ele for maior ou igual a 30, nós vamos imprimir a palavra maior, ponto e vírgula. Se eles for menor, nós vamos imprimir a palavra menor. Então, para você entender, veja, ó, o primeiro parâmetro
é a condição. A nossa condição é verificar se o frete é maior ou igual a 30. Se isso aqui for verdadeiro, então ele vai executar o primeiro comando. Se isso aqui for falso, ele vai executar o segundo comando. Vamos executar? Olha aí, ó. 32, pessoal, é maior do que 30? É. Observa que ele imprimiu maior. 11 é maior do que 30? Não, ele imprimiu menor. Olha aí, ó. Certo? Então, muito bom. Você pode usar essa função se, que também aqui ele pode colocar o se e med, né? Tanto e if, no caso, desculpa. If ou se e med. Dá no mesmo, tá? Como eu falei, no inglês você vai ter que colocar if. Aqui ele interpreta como CELMED. CELMED, né? Bem, então com isso, nós finalizamos realmente aqui o estudo de funções. Acredito que quando nós estivermos estudando VBA, nós vamos conhecer mais algumas funções e é provável que nós façamos uso dessas funções que nós estamos trabalhando. Então, muito bem. Na próxima aula, então, definitivamente a gente vai mudar de assunto e vamos continuar estudando consulta, mas outro tipo de consulta. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Neste endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula, a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas
aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.